40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaú foi realizada no dia 4 de novembro de 2019. O expediente da sessão contou com 4 indicações, 24 requerimentos e uma moção, além de 6 projetos objetos de deliberação. Na ordem do dia, 4 processos foram apreciados, 3 em segunda votação e 1 em votação única. Foi adiada por 5 sessões a segunda votação do projeto de lei do Legislativo 3 de 2019, de autoria do vereador Wagner Brasil. O pedido de adiamento foi feito pelo vereador João Pacheco e aprovado pelos demais vereadores. O texto dispõe sobre normas para a proibição de eventos abertos ao público em geral, no município de Jaú, sem a devida autorização e dá outras providências. A proibição deve abranger tanto os eventos realizados em imóveis particulares como em locais públicos, como praças, ruas, terrenos municipais, entre outros. A regra não vale para eventos com fins assistenciais, culturais, desportivos, religiosos ou filantrópicos, mediante a devida comprovação, bem como as confraternizações de trabalho ou comemorações de âmbito estritamente doméstico. Esta exceção foi proposta por meio de emenda apresentada pelo próprio vereador Wagner Brasil. Foi aprovado em segunda votação o substitutivo ao projeto de lei do Legislativo número 20 de 2019. O substitutivo pretende alterar o projeto número 20 de 2019, de autoria do vereador Adenilson Ormeda, que institui reserva na entrega de imóveis para as pessoas com deficiência. A lei atual prevê reserva de 5% na entrega de imóveis às pessoas deficientes em programas habitacionais. O novo texto aprovado acrescenta que também deve ser reservado 3% dos novos empreendimentos para idosos. Além disso, as unidades habitacionais devem estar devidamente adaptadas para acessibilidade. O projeto também determina que a infraestrutura dos novos empreendimentos imobiliários obedeça às normas ABNT de acessibilidade, no que diz respeito a espaços públicos. O substitutivo da comissão faz correções textuais ao projeto original e acrescenta a definição de espaço público, considerado praças, ruas, parques, avenidas e calçadas. Na primeira votação, foi aprovada também a emenda de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana, que insere artigo 3º, prevendo a possibilidade de o poder público buscar parcerias com a iniciativa privada para a instalação de unidades adaptáveis, que devem obedecer às normas da ABNT de acessibilidade. Foi aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo, número 8 de 2019, de autoria da Prefeitura de Jaú. O texto dispõe sobre a alteração da Lei 4.298, de 2009. O texto dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei 4.298, de 2009, que institui o programa Mulheres em Construção. O objetivo é alterar a vinculação do programa Mulheres em Construção, atualmente atribuído ao Fundo Social de Solidariedade, o FUS. Caso o texto seja aprovado, o programa passa a ter vínculo com a Secretaria de Habitação. Foi aprovado em votação única o projeto de decreto legislativo número 10 de 2019, de autoria do vereador Toninho Masson. O decreto concede título de cidadão jauense ao deputado federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi. Foi lida, discutida e aprovada a moção número 36 de 2009, de autoria do vereador Wagner Brasil de Barros. A moção é de congratulações e aplausos ao jovem Douglas Marciotto Libório pela conquista do bicampeonato brasileiro de futebol feminino e pelo vice-campeonato do torneio Libertadores da América, realizado neste ano na cidade de Quito, no Equador. O preparador físico da Ferroviária é o jauense Douglas Marciotto Libório, filho do senhor Luciano Libório e da senhora Márcia Libório. De acordo com a justificativa, a carreira deste jovem, que conseguiu ser contratado para ser o preparador da equipe da Ferroviária com apenas 27 anos de idade, após ter passado por 3 processos seletivos, começou muito cedo, desde a infância, batalhando para chegar onde chegou. Hoje tem em seu currículo 9 anos de carreira dentro do mundo futebolístico, iniciado com apenas 17 anos de idade quando ingressou na Faculdade de Esportes. Foi lido e encaminhado às comissões da Câmara o projeto de lei complementar do Executivo número 25 de 2019, de autoria da Prefeitura de Jaú. O objetivo é alterar a Lei Complementar número 277 de 2006, que estabelece o Plano Diretor de Jaú, e a Lei Complementar 443 de 2012,
que dispõe sobre o zoneamento, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo. De acordo com a Prefeitura, este projeto de lei complementar atende de forma consistente importantes demandas apresentadas pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico, entre elas a flexibilização do uso de imóveis que compõem o patrimônio histórico da cidade, o redesenho dos corredores urbano-territoriais de modo a criar verdadeiros eixos de desenvolvimento e integração regional, melhor aproveitamento de áreas ao longo desses eixos, ampliando as possibilidades para investimentos em negócios que geram renda e emprego. Também foi lido no expediente o projeto de lei do Executivo número 10 de 2019, de autoria da Prefeitura. O projeto dispõe sobre a concessão onerosa do uso especial de espaço público para exploração comercial e dá outras providências. O Poder Executivo pretende autorizar a concessão onerosa de uso especial de bem público em face dos espaços comerciais localizados na estação rodoviária municipal. Ao todo, são 12 espaços denominados boxes, sendo o menor dele com 41,47 metros quadrados e o maior com 89,70 metros quadrados. Todos os outros 10 espaços ou boxes têm 45,63 metros quadrados. A concessão de uso prevista será a título oneroso e se dará através de processo licitatório, na modalidade concorrência pública. Na justificativa, a Prefeitura esclarece que o projeto propõe uma alternativa excepcional com vistas à ordenação do desenvolvimento social e econômico da cidade, ampliando e redimensionando o cumprimento do princípio da função social da propriedade. Foi encaminhado às comissões da Câmara para análise o projeto de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2019, de autoria do vereador José Carlos Borgo e outros. O projeto pretende fazer 2 alterações na Lei Orgânica do município de Jaú. A primeira delas pretende alterar o inciso 5º do artigo 14 da Lei Orgânica, que deverá passar a vigorar com a seguinte redação: propor o projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, bem como o projeto de resolução que fixa o subsídio dos vereadores. Atualmente, este dispositivo tem a seguinte redação: propor o projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. A segunda modificação pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei Orgânica, que passa a vigorar com a seguinte redação: são de iniciativa privativa da Câmara Municipal o projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, bem como o de resolução que fixe os subsídios dos vereadores. Atualmente, este dispositivo tem a seguinte redação: são de iniciativa privativa da Câmara os projetos de lei que fixem os subsídios de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e remuneração de cargos, empregos e funções de seus serviços. Na justificativa anexa ao projeto, a Prefeitura explicita que a Lei Orgânica prevê a necessidade de lei para a fixação dos subsídios de vereadores, providência incompatível com o princípio da simetria. Isso porque a Constituição Federal prevê propositura diversa que seja de competência exclusiva da Câmara Municipal. Com efeito, a fixação dos subsídios dos vereadores, enquanto ato relativo à autonomia do Poder Legislativo, não está sujeita à sanção do prefeito. Por isso, a regra é distinta, conforme pode ser constatado na Constituição da República. O projeto de lei do Legislativo número 48 de 2019, de autoria do vereador Fernando Barbieri, também foi lido e encaminhado às comissões nesta sessão. O objetivo é instituir o Dia Municipal do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A data deve ser comemorada anualmente no dia 2 de agosto. O intuito do programa é prevenir o uso e abuso de drogas, através da orientação e conscientização dos efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Neste ano, o programa completa 20 anos de atuação no âmbito do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior e no município de Jaú é realizado de forma ininterrupta, atingindo quase a totalidade dos alunos do 5º ano do ensino fundamental, alcançando a marca de aproximadamente 30 mil crianças jauenses atendidas pelo PROERD no decorrer dessas 2 décadas. Foi lido e encaminhado às comissões para análise o projeto de lei do Legislativo 49 de 2019, de autoria do vereador Tito Coló Neto e outros.
O projeto pretende realizar 3 alterações na Lei 4.734 de 2012, que dispõe sobre campeonatos e competições promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes de Jaú. A primeira alteração pretendida é no artigo 1º da lei, permitindo às equipes amadoras do município que participam de campeonatos varziano e amador de futebol de campo, bem como quaisquer outras competições futebolísticas promovidas pela Secretaria de Esportes e pela Liga Jauense de Futebol, a inscrever por temporada até 6 atletas que não possuam domicílio ou residência em Jaú. Atualmente, o número máximo de atletas de fora para esses tipos de competições está limitado a 3. O projeto também pretende alterar o artigo 2º da Lei Municipal 4.734 de 2012, permitindo às equipes de futsal que participarem de quaisquer competições futebolísticas de salão, independente da divisão, promovidas e organizadas pela Secretaria de Esportes e pela Liga Jauense, a inscrever por temporada até 3 atletas que não possuam domicílio ou residência em Jaú. Atualmente, o número máximo de atletas para este tipo de competição está limitado a 2. Por fim, a propositura pretende adicionar o artigo 4º à Lei Municipal 4.734 de 2012, com a seguinte redação: os efeitos dessa lei não se aplicam a competições que sejam disputadas exclusivamente por atletas juniores e juvenis. O último projeto objeto de deliberação lido nesta sessão é o projeto de resolução número 6 de 2019, de autoria da mesa diretora. A propositura pretende alterar a resolução número 337 de 2013, que estabelece o regimento interno da Câmara de Jaú. O objetivo é extinguir limitações à tramitação em urgência. O projeto pretende revogar o artigo 120 da resolução e também alterar a redação do artigo 5º 1A4. O artigo 120 a ser revogado tem a seguinte redação: serão de tramitação ordinária a reforma do regimento interno, projetos de codificação, projetos que disponham sobre matérias relacionadas ao plano diretor e ao zoneamento urbano, projetos referentes ao funcionalismo público, os projetos concernentes a cessões, permissões e concessões reais de uso, projetos concernentes a remanejamento orçamentário, créditos adicionais e operações de crédito, projetos de declaração de utilidade pública. Parágrafo único. Este artigo não se aplica em relação à faculdade constante do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Jaú. Além de revogar o artigo 120, o projeto pretende ainda alterar a redação do artigo 5º 1A4 da Resolução 337 de 2013, que deve passar a vigorar com o seguinte teor: dispor mediante resolução sobre a remuneração dos vereadores. Atualmente, o referido dispositivo tem a seguinte redação: dispor mediante lei sobre a remuneração dos vereadores. Os trabalhos legislativos da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal foram encerrados por volta das 9 horas da noite. No site do Poder Legislativo de Jaú estão disponíveis todos os documentos discutidos nas sessões. Acesse câmarajaú.sp.gov.br e procure o link Expediente no menu principal da página. Para rever as sessões ordinárias realizadas em 2019 na Câmara Municipal de Jaú, acesse o canal legislativo no YouTube. O endereço é youtube.com/tvcanjaú.